Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que estejam tudo na santa paz. Nessa quarta estamos de volta para mais uma aula de religião. Somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos, mais uma vez. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos começar fazendo a correção da atividade da aula da semana passada, que teve por título Ser ou Parecer, certo? Então, nessa aula nós falamos realmente de dupla personalidade, pessoas que vivem o que não é, pessoas que às vezes escondem realmente o que ela é por trás de algum problema, assim deixando transparecer ou aparecer verdadeiramente, melhor falando, aquilo realmente que ela não é. Por isso que o assunto da nossa aula foi esse, ser ou parecer. Então, na primeira questão, que só foi realmente uma questão, o que diz aí na primeira questão? Jesus fala de gente que é capaz de filtrar mosquitos e engolir camelos. Dê exemplos concretos de como isso pode acontecer. Então, o exemplo de filtrar mosquitos e engolir camelo é severo, E é exigente, na verdade. Principalmente nas coisas pequenas, enquanto se deixa passar grandes injustiças. O ditado, ele quer dizer isso, a frase, ela quer dizer isso, Então, começando aí na letra A, na justiça de um país. O que a gente poderia, fazer enquanto diz a reflexão aí da primeira questão? Filtrar mosquitos e engolir camelos. Então, a gente poderia dar como resposta a seguinte: punir os pequenos e garantir impunidade para os grandes, seria uma forma, Fiscalizar pequenas empresas e acobertar grandes desvios de verbas, exigir impostos dos pobres e permitir que os ricos soneguem. Está ligado diretamente com a frase, filtrar mosquitos e engolir camelos, certo? Então, a resposta seria mais ou menos essa, mas você pode colocar a sua, porque na verdade as respostas elas são pessoais, de acordo com o que você entendeu lá da frase filtrar mosquitos e engolir camelo. Quando diz que Jesus fala de gente que é capaz de filtrar mosquitos e engolir camelos. Então, baseado nessa frase, você vai dar as suas respostas. Não tem que ser exatamente a minha, não. Tudo bem? Na letra B, como que isso pode acontecer dentro da família? Então, dentro da família, exigir pequenos atos de higiene e não ver o desperdício, o desrespeito, aliás, aos idosos, Cobrar horários rigorosos e não se importar com atos desonestos que os filhos pratiquem. Também ainda poderia ser exigir boas maneiras à mesa e não se importar com a demonstração de preconceitos. Na letra C, dentro da religião, no caso aí só fala na religião. Na religião é rezar todo dia e maltratar o próximo, Elogiar Deus e praticar corrupção. São duas coisas que não daria certo, realmente, não dar certo. Criticar quem conversa na igreja, também seria uma parte, E caluniar os colegas de trabalho, certo? Então, essas seriam as possíveis respostas, de acordo com o que cada um pensa em relação ao que diz a primeira questão. Tudo bem? Então, nós vamos começando agora a nossa aula de hoje. Essa aula de hoje, eu vou dividir ela em 2 momentos. O primeiro momento, claro, vai ser hoje, O nosso próximo, nós vamos aguardar para após a avaliação bimestral. Ela é um assunto um pouco grande. E como na próxima quarta-feira eu irei fazer a revisão dos conteúdos
que eu já escolhi para fazer a prova de vocês, nós vamos continuar esse assunto de hoje na próxima aula após as avaliações. Tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, ela traz como título Instruções para viver melhor. Será que nós encontramos instruções em algum lugar que nos ensine, que nos oriente a viver melhor, a ser um ser humano melhor, a se comportar melhor, a ser uma melhor pessoa diante, de tudo e de todos? Será que existe uma instrução para isso? Será que existe uma instrução para que possamos viver melhor? Essa pergunta fica para a nossa reflexão, Se existe um manual, se existem instruções, que nós buscamos essas instruções para benefício próprio, para nos tornarmos cada vez melhor. E para começar esse texto, eu diria a vocês que as instruções melhores que nós poderíamos, acatar como orientação para viver melhor em todos os aspectos, se tratando de um ser, eu falaria que seria realmente os 10 mandamentos, observando bem o que cada um deles diz, procurando segui-lo, procurando obedecer, porque esses sim, foram a primeira instrução que Jesus deixa como orientação para nós seres humanos, nos guiarmos. Então, obedecendo, praticando realmente os 10 mandamentos, eu creio que seria realmente a instrução melhor a ser seguida, certo? Então, o texto de hoje, ele fala desse assunto interessante, mostrando a questão realmente de usos de eletrodomésticos, fazendo comparações entre orientações de fabricantes de determinado produto, porque todo fabricante, ao terminar de fabricar esse produto, ele vai sim elaborar uma instrução sobre esse produto, dando todas as orientações como o consumidor vai usar. Então, essa aula ela começa dando esses exemplos para a gente, que nós devemos ter realmente um guia, de instrução para melhor, ou seja, para viver melhor. Então, no caso dos eletrodomésticos, todos os aparelhos que nós compramos, nós já sabemos que ele vem realmente com um guia. E esse guia, ele ensina, como nós utilizarmos esse aparelho. Então, o que diz assim? Na verdade, um manual, Não é boa ideia contrariar esse manual. Lá em cima, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: você já reparou no que acontece quando seus pais compram um eletrodoméstico desses mais sofisticados? Pode ser geladeira, computador, fogão, mais modernos, máquina de lavar, freezer. Em geral, eles vêm com manual de instruções fornecido pelo fabricante. No manual se recomenda cuidados para as instalações e conservação do aparelho. Corrente elétrica adequada, tipo de tomada, modo de fazer a limpeza, cuidado a tomar e procedimentos a serem evitados para que a máquina tenha longa vida útil, cumprindo bem a sua função. Realmente, o primeiro ponto ele coloca como um manual de instrução de um eletrodoméstico. Não é boa ideia contrariar esse manual. Já imaginou o que poderia acontecer se ligássemos o computador na corrente errada e se colocássemos 10 kg de roupa numa máquina fabricada para lavar 6 kg?
Ou se usássemos um produto de limpeza que danifica o aparelho? Certo? Ele faz essa pergunta: o que aconteceria se por acaso nós deixássemos de obedecer o manual e fazer ao contrário do que ele pede que nós façamos para proteger esse aparelho? Trazendo esse exemplo para as nossas vidas, né? O que nós faríamos, né, de errado, ou que nós poderíamos estar deixando de fazer para se tornar algo melhor, pessoas melhores, extravasando, passando dos nossos limites, né, sem dar a menor importância em relação às instruções do viver melhor, o de se cuidar, o de se prevenir, né? Então, quando nós ultrapassamos, o corpo da gente dele também é considerado comparado a essas máquinas, né? Em tudo que nós usamos ele de forma errada, nós vamos sentir também as consequências. Então, se tratando nesse sentido, tudo aquilo que nós colocamos a mais, que se torna excesso nas nossas vidas, ao invés de nos ajudar, eles vão nos prejudicar. Então, nós precisamos estar atento a tudo aquilo que nós fazemos, né? E deixamos de fazer em prol de nós mesmos, em prol das nossas instruções de viver melhor. O fabricante é quem conhece melhor o seu produto. É burrice contrariar as instruções que ele nos fornece. Se ele nos desse instruções erradas e o produto se estragasse logo, sua pontuação ficaria comprometida e menos gente iria querer o que ele fabrica. Então temos dois bons motivos para achar que vale a pena seguir o manual do fabricante. Primeiro, o fabricante sabe como o aparelho funciona melhor. O fabricante tem todo o interesse em fazer do seu produto um sucesso. Então é por esse motivo nós devemos estar atentos, obedecer, conhecer para melhor usufruir, né? No próximo parágrafo, a pessoa não faz coisas que podem danificar máquinas que custam muito dinheiro. Tem prejuízos. Quer jogar o notebook tem prejuízo. Quem jogar o notebook na piscina ou ligar a 220 volts um aparelho feito para 110. Gente, não tem preço, nem é mecanismo que possa ser substituído por outro igual. Por isso mesmo, deveria receber um cuidado muito maior. Quando gente dá defeito, fica infeliz e causa infelicidade em volta. Isso vale para a saúde física, mas também para o desenvolvimento intelectual, social, emocional e espiritual. Ou seja, ele dá o exemplo, né, de que colocando esse aparelho, ou seja, né, o exemplo que ele cita, tem prejuízo quem joga o notebook na piscina ou liga ele, se é 220 e 210. E aí ele traz esse exemplo para a gente. O aparelho pode até ser que ele vai ter um conserto depois. E nós, seres humanos, né, trazendo esse exemplo para nós, o que pode acontecer? Deveria, né, ter mais cuidado antes de fazer algo que não fosse bom para a gente mesmo. A pessoa em si, particularmente, né, ela já deveria se proteger de algumas coisas para que ela estivesse bem com ela mesma. Então, quando isso acontece, realmente de nós extrapolarmos, né, de fazer realmente o que não devemos em relação ao nosso viver, ao nosso modo de ser, de comportar-se, nós observamos que vai ser realmente um adulto infeliz e que vai também causar a infelicidade de outras pessoas que estiverem por perto. E isso vai afetar de uma forma grave tanto a vida física, né, a saúde, o desenvolvimento dele em todos os aspectos, tanto intelectual como
social, emocional e espiritual. Então, para nós seres humanos, era bom, né, que houvesse esse manual de instruções direto do fabricante para que tudo ocorresse melhor, que nos ensinando o que deva fazer e o que não deva fazer para o nosso próprio bem. No início, eu falei lá sobre os 10 mandamentos. Nosso fabricante, nosso criador é Cristo. Então, ele deixou, né, gente? Esse nós temos as nossas mãos para usar como ferramenta. Então, só cabe a cada um de nós procurar fazer a nossa parte, buscando essas orientações para viver melhor a cada dia, como pessoa, como cidadão, como alguém que realmente tem, né, o seu valor expressivo. Então, na próxima aula, nós vamos continuar esse assunto e até lá, se Deus assim nos permitir, ok?